Olá, meninas e meninos. Hoje é minha aula sobre a papisa Joana. Para uns uma lenda, mas para a maioria dos historiadores ela teria realmente existido, tá? Joana teria sido papa ou papisa entre 856 e 858. Mas vou contar a sua história desde o começo. História que foi muito popularizada pelo escritor italiano Boccaccio no século XIV. E também foi popularizada essa história dessa papisa pelos reformadores da igreja, quando eles apontaram erros no sacerdócio. Não na igreja em si, mas no sacerdócio. Bom, Boccaccio, vocês devem lembrar bem, nasceu em 1313 e vai morrer em 1375. Ele foi poeta, crítico literário, especializado na obra de Dante Alighieri, Comédia. E ele ficou tão encantado que deu o nome de Divina Comédia. Essa história eu já contei várias vezes. Bom, e os principais reformadores da igreja, como eu falei, também pregavam, que existia realmente uma mulher como papisa, que era um exemplo de pecado e erro, e negado pela igreja. O precursor desses reformadores foi Jean Hus, tá? Jean Hus, ele falou, que realmente houve uma mulher papisa que era contra os princípios da igreja. Porque as injunções bíblicas transmitiam o seguinte, que não permitia que a mulher ensinasse, nem que exercesse autoridade sobre o homem, e o seu desejo deveria ser do marido, o seu desejo devia ser para seu marido, e ele é que a governará. Isso está nas injunções bíblicas. Bom, mas voltando à história de Joana, tem várias versões, já foi há tanto tempo, mas a mais corrente, a mais aceita, é que ela teria nascido em Mainz, na Alemanha, no século IX, e a seguir foi para a Inglaterra. Ela era filha de um casal inglês. Na idade adulta, conheceram um monge por quem se apaixonaram. Foram ambos para a Grécia, onde passaram 3 anos, ela e o monge, indo depois para Roma. Mas para evitar escândalo, Joana, como namorava esse monge, decidiu vestir-se com roupas masculinas, passando também por um monge, tá? Depois, ela, como monge, resolveu ingressar no mosteiro de São Martinho. E ela, lá dentro desse mosteiro, se distinguiu pela sua inteligência, erudição. Por isso, lá logo se elevou na hierarquia da igreja, conseguindo até ser nomeada cardeal. Ela era conhecida como João o Inglês. E segundo fontes, após a morte do Papa Leão IV, em 855, Joana foi eleita por unanimidade como Papa, ficando durante 2 anos, como eu já falei. Segundo fontes, Joana acabou sendo exposta como mulher e adúltera ao entrar em trabalho de parto numa procissão, quando ela fazia parte de uma procissão pela cidade. Aí veio a verdade à tona, ela era uma mulher. Nesse ponto, há 2 versões. E as 2 versões divergem. Uns dizem que assim que ela entrou em trabalho de parto nessa procissão, ela foi aprisionada com seus pés amarrados, sendo arrastada em seguida pela cauda de um cavalo, enquanto era apedrejada pelo povo. Mas outra versão diz que não foi nada disso, diz que ela morrera ao dar à luz. Seja como for, ela teve seu nome removido de todos os documentos da igreja. E essa história, como eu falei, só vai surgir nas crônicas do século XIV, espalhando-se por toda a Europa. E como eu também já disse, Giovanni Boccaccio foi o que mais popularizou sua história. Lembra do Boccaccio também? Ele escreveu uma grande obra chamada Decameron, tá? Já falei também sobre ela. Boccaccio deixou assim registrado: Joana, uma inglesa e papa. Ela foi estimulada pelo demônio que a conduziu a essa perversidade
e a fez persistir nela. Mas Boccaccio, ao mesmo tempo, também deixou registrado certa simpatia por ela. Olha só o que ele deixou também registrado, tempos depois. Joana tinha uma mente aguçada e era atraída pelos encantos do conhecimento, além de ser virtuosa e santa, destacando-se a todos os outros. Quer dizer, são duas opiniões dele controvérsias, né? Bom, por volta de 1400, sua história estava completamente popularizada. Embora a igreja sempre rebatesse que era falsa essa história, tá? Na época da Reforma Protestante, vocês sabem muito bem, houve um precursor chamado Jan Hus, é um contemporâneo, teólogo e reformador tcheco, foi condenado a morrer na fogueira porque se negou a abandonar sua teoria de que a igreja precisava ser reformada. Vocês veem que os reformadores, tanto Jan Hus, que foi o precursor, quanto Calvino, quanto Lutero, eles não eram contra a igreja, contra a Bíblia, eles eram contra o que o sacerdócio fazia, que ia contra a própria Bíblia. Bom, essa é outra história. Então, esse Jan Hus, ele foi condenado à morte, já falei, porque ele dizia que a igreja precisava ser reformada. Ele era muito culto também, esse Jan Hus. Ele foi reitor da Faculdade de Filosofia e também tinha um alto cargo na hierarquia da igreja. Mas em 1405, Jan Hus tornou-se um ativo pregador contra os erros do sacerdócio. Ele pregava a primazia da Bíblia em detrimento à autoridade da igreja. Como eu já falei, foi um precursor da Reforma Protestante, tá? Ele também questionava a história da papisa Joana, utilizando essa história da papisa como um exemplo de pecado e erro da igreja, tá? Já falei, em 1415 ele foi condenado à morte. Aí, mais tarde, vem Lutero, Martinho Lutero, todo mundo conhece bem a história, já contei todas as minúcias da história dele. Também questionava vários erros cometidos pelo sacerdócio, pela igreja, principalmente pelo perdão adquirido pelo comércio das indulgências. Pagando indulgência, tinha seus pecados sanados, tá? Ele até publicou, né, vocês sabem muito bem, as 95 teses em 1517, onde expunha o que precisava mudar na igreja. Ele dizia que ele não queria, né, o fim da igreja, não queria criar outra igreja, ele queria apenas que houvesse um saneamento na igreja. Bom, em 1518 foi aberto um processo contra Lutero. Ele era acusado de heresia está contra a igreja, e excomungado pelo Papa Leão X em 1521. Houve várias conferências, vários encontros com seus juízes, né? Até que ele desapareceu após, né, um sequestro. Esse sequestro foi realizado por Frederico Sábio, que o levou para seu castelo, lá permanecendo por 1 ano. E dizem que foi lá que ele traduziu a Bíblia para o alemão. Bom, pelo edito de Worms, em 1521, Lutero foi declarado fugitivo e herege. Bom, mas vou voltar para Joana. Joana, né, no século XIV e XV, era considerado uma personagem histórica, cuja existência ninguém duvidava. Na Catedral de Siena, sua imagem até foi exposta, tá? Então, era uma história que todo mundo acreditava, que tinha fontes, e foram desencavadas muitas fontes e ela existia. Mas eu vou agora contar outras histórias, além de um fato de Joana e de outras mulheres que se passavam também por padres. Olha só. Joana teria sido, isso é uma história que também está no seu currículo, da Joana.
Joana teria sido amante de um oficial da guarda suíça, que fora o pai do filho que ela esperava. Não sabemos a certeza. Agora, outro caso, não da Joana. Uma cortesã chamada Margarida, disfarçada de padre, entrou para um convento de homens, onde se tornou Frei Pelágio. Depois foi descoberto. Bom, outra historinha. Eugênia, filha de Felipe, governador da Alexandria, dirigia um convento de frades. Eugênia dirigia um convento de frades, disfarçado também de frade. Mas teve que se identificar, sabe por quê? Porque ela foi acusado, que era considerado um frade, de seduzir uma jovem. Então ela teve que provar que era mulher. E para negar que ela não seduziu coisa nenhuma, tá? Para terminar, mais uma historinha. Um príncipe chamado Arquiso disse que receberam uma revelação divina que o patriarca que ocupava a sede de Constantinopla era uma mulher. Esse Arquiso recebeu essa mensagem divina. Então o imperador, ouvindo Arquiso, o que ele fez? Mandou que ele se despojasse de todas as suas roupas e foi reconhecido como uma mulher. Foi expulso vergonhosamente da igreja e encerrado num convento de religiosas. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!